Salve, salve galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Aqui na voz, o professor Marcelo dando início a mais uma aula de matemática, a nossa aula de número 23 da playlist de aulas do 7º ano e dando aí continuidade ao nosso estudo sobre ângulos. Vamos aprender mais dois novos conceitos hoje, que são ângulos consecutivos e ângulos adjacentes. Vem comigo! Bom, vamos começar falando aí sobre ângulos consecutivos. Depois a gente vai falar de ângulos adjacentes. Professor, o que são ângulos consecutivos? Tá aqui a definição, gente, ó. Ângulos consecutivos são ângulos que têm em comum o vértice e um dos lados. Então, olha só, eu preciso de duas condições para que eu tenha ângulos consecutivos. Eu vou até grifar elas aqui para vocês, ó. Eu preciso que os ângulos tenham o mesmo vértice, né? Isso significa comum. E eu preciso também que um dos lados dos ângulos seja igual, seja o mesmo, tá? O ângulo sempre tem dois lados, tá? E um desses dois lados precisa ser comum aos dois ângulos, tá? Vamos ver na prática como isso funciona, fica mais fácil de entender. Olhando para essa imagem aqui, ó. Se você por acaso não lembrar o que são vértices ou lados de um ângulo, você pode voltar na playlist, tem uma aula lá falando sobre a definição de ângulo, tá? Então vamos lá, ó. Olhando para essa imagem, quantos ângulos você vê? Ó, tem em destaque aqui um ângulo laranja, que eu chamo ele de AOB, tá certo? Esse é o ângulo laranja, AOB. Vou colocar aqui, AOB. Eu também tenho um ângulo que está em verde aqui, ó, está em destaque, né? O ângulo BOC. Ângulo BOC. E tem um terceiro ângulo nessa imagem, tá? Eu não deixei ele destacado aí para ver se você ia perceber que existem três ângulos aqui, ó. O laranja, o verde e também tem esse grandão aqui, ó, que vai do A até o C, que eu vou pintar ele de preto, tá? É como se ele fosse a união do laranja com o verde, tá? Então preto, o ângulo preto é esse ângulo grandão que está aqui, beleza? Como é que se chama esse ângulo? AOC. Tudo bem. Então, nessa imagem aqui, a gente tem representado três ângulos. O AOB, que é o laranja, AOB, laranja, BOC é o verde e o AOC é o preto, tá bom? Então, nós temos três ângulos. Agora, o que nós vamos fazer? Vamos analisar de dois em dois. A gente sempre vai analisar aos pares, tá? De dois em dois, para identificar quais são os pares de ângulos consecutivos que nós temos aqui. Lembrando que para ser consecutivo tem que ter o mesmo vértice, tá? E tem que ter um dos lados. Vamos lá, vamos começar então com o ângulo AOB e BOC. AOB e BOC. Vamos analisar aqui, ó. O ângulo AOB tem em comum o vértice O, certo? E o BOC também tem o vértice O. Então, esses dois ângulos, eles têm o mesmo vértice. Dá para a gente perceber na escrita, né? O vértice do ângulo AOB é a letra O, ponto O, e no BOC também é o ponto O. O vértice sempre vai ficar indicado na escrita, né, com o acento circunflexo. Então, eles têm o mesmo vértice, tá? Então, vou colocar aqui, ó, vértice O. Essa é uma condição necessária para que dois ângulos sejam consecutivos. Tem o vértice O. Tem a outra condição também? Tem algum dos lados que é comum? Vamos lá, ó. AOB tem os lados OA e OB. BOC tem os lados OB e OC. Olha só, o lado OB é comum, tá? O lado OB é comum aos dois ângulos. Então, se eu tenho o vértice O comum e tenho o lado OB também comum, então eu posso dizer que AOB e BOC são consecutivos. Professor, por que eles são consecutivos mesmo? Olha aqui, tá aqui, gente, ó. Eles são consecutivos. Deixa eu ver que caneta que eu vou pegar, a roxa. Porque eles têm em comum o vértice O e o lado OB, tá?
o vértice O, que está aqui, e o lado OB, que é essa semirreta aqui, que faz parte do ângulo laranja e do ângulo verde, tá? Então, esse ângulo e esse, eles são consecutivos porque se encaixam na definição. Tem o vértice em comum e tem um dos lados também comum. Agora, vamos analisar outro parzinho de ângulo. Vamos pegar o laranja com o preto. Deixa eu apagar o título aqui, ó, para a gente poder analisar. Vou pegar aqui o laranja e o preto, ó. Então, AOB, eu quero saber se ele é consecutivo ao AOC. AOC. Vamos lá, então. Vamos analisar. O vértice desses dois ângulos é a letra O. Tá até apagando o meu desenho aqui já, né? Mas o vértice desses dois ângulos é a letra O. Tá aqui. Letra O é o vértice. Tá? No AOB e no AOC. Então, o mesmo vértice. Vamos colocar vértice O. Beleza? Agora, vamos analisar se tem um dos lados em comum. Bom, os lados do ângulo AOB e AOC tem aqui o lado OA, certo? Esse ângulo aqui tem dois lados, tem OA e OB. Esse tem OA e OC. Olha só, o lado OA, ele faz parte dos dois ângulos, tá? Pela nomenclatura, a gente consegue identificar também. Então, o lado OA faz parte dos dois ângulos. Então, eu tenho o vértice O comum e o lado OA comum. Logo, eu posso dizer que esses dois ângulos são consecutivos. Vamos colocar aqui, ó. São consecutivos. Agora vamos analisar o terceiro parzinho de ângulos que nós não analisamos ainda. A gente tem o ângulo BOC e temos o ângulo AOC. Tá? Vamos analisar esse par de ângulos agora. Repare que eles têm o mesmo vértice é o vértice O, ok? E tem o lado OC em comum. Tá? Então, só pela escrita dos ângulos, eu consigo identificar que tem o mesmo vértice e tem o lado OC em comum. Vamos ver na imagem como isso está representado. Ó. Eu tenho o ângulo BOC, certo? Tá vendo que os lados são OB e OC. Aí eu tenho o ângulo AOC, OA e OC. Olha só, esse lado OC ele faz parte tanto do ângulo preto como do ângulo verde, ok? Então eu tenho aqui, ó, um vértice em comum e um lado em comum. Então os dois têm o vértice O em comum e os dois têm o lado OC em comum. Bom, se eu tenho o mesmo vértice e tenho um dos lados comum, eu posso afirmar que esses dois ângulos são consecutivos. Tá? Então, eu tenho aqui 3 pares de ângulos que são consecutivos. Nós sempre vamos estar analisando aos pares, ok? Ó, esse parzinho aqui é um par de ângulos consecutivos. Esse par de ângulos também é um par de ângulos consecutivos. E esse par de ângulos também é um par de ângulos consecutivos. Então, 3 pares de ângulos consecutivos. Ô, professor, mas então sempre vai ser consecutivo? Tem alguma situação que não é? Vamos ver isso agora. Olha só, vamos analisar essa situação aqui. Ó. Eu coloquei em destaque 2 ângulos, tá? O laranja e o verde. Vamos colocar aqui o nome do ângulo laranja. Então, o ângulo laranja é o ângulo MPN, certo? MPN. Vamos colocar aqui, MPN. Agora vamos identificar o vértice. Quem é o vértice desse ângulo? Bom, o vértice desse ângulo é o ponto P, certo? Esse é o vértice, ponto P. Tá? É a letrinha que fica com acento circunflexo. Vamos identificar os lados desse ângulo. Bom, os lados desse ângulo são as duas semirretas. Então, é PN e PM. Tá? Então, PM e PN. Esses são os lados do meu ângulo. Ok. Agora vamos analisar o ângulo verde. Qual que é o nome do ângulo verde? O ângulo verde é o ângulo QPR. QPR. Tá? Quem é o vértice desse ângulo? Bom, o vértice desse ângulo é o ponto P. Igualzinho o ângulo laranja, né? Então, os dois ângulos
tanto o laranja como o verde têm o vértice P. Essa é uma condição necessária para serem consecutivos. Mas é só essa? Não, né? A gente também tem que olhar para os lados. Olhando para os lados desses ângulos, desse ângulo verde, a gente tem os lados PQ e PR. PQ e PR. Então agora, analisando os lados dos ângulos verde e laranja, a gente vê que não tem nenhum lado que é igual, não tem lados em comum, tá certo? Então esses dois ângulos, o verde e o laranja, eles não são consecutivos, ok? Por que que eles não são consecutivos? Porque eles têm apenas o vértice em comum, não são consecutivos. Tá? Eles não são consecutivos porque tem apenas o vértice P em comum. Não tem um dos lados em comum, tá certo? Então nem sempre a gente vai ter dois ângulos consecutivos. Há situações que serão consecutivos, há situações que não serão. Cabe a nós identificar. Sempre atento, são duas condições. Tem que ter o vértice em comum e tem que ter também um dos lados em comum. Agora, vamos falar de ângulos adjacentes? Então vamos pegar aqui a definição de ângulos adjacentes. Dois ângulos são adjacentes se forem consecutivos e se não possuírem pontos internos em comum. Então olha só, são duas condições de novo para que eu tenha ângulos adjacentes. Quais são as condições? Primeiro, eles precisam ser consecutivos. Então só vai existir ângulos adjacentes se eu tiver ângulos que são consecutivos. Caso contrário, não tem. Beleza? Bom, além de serem consecutivos, eles não podem possuir pontos internos em comum. Bom, o que seria pontos internos em comum? Não pode ter parte de um ângulo sendo parte do outro também, tá? Um ângulo não pode invadir a região do outro. Seria essa a ideia, tá? Não ter pontos internos em comum significa que um ângulo não pode invadir a região do outro. Então, olha só, coloquei aqui o desenho do ângulo. Tem o ângulo A. Opa, faltou o vértice, né? Vou colocar o vértice O aqui. Tem o ângulo AOB, que é o vermelho. Tem o ângulo BOC, que é o azul. E temos também o ângulo grandão aqui, ó, que vai do A até o C, certo? Esse ângulo AOC pega tudo isso aqui, né? Pega o vermelho e pega o azul ao mesmo tempo. Beleza? Então existem aqui três ângulos. Vamos colocar eles aqui, ó. Tem o vermelho, que é o AOB. Tem o azul, que é o BOC. E tem também o verde, que é o AOC. O grandão. Tá? E aí, para a gente analisar quais são os ângulos adjacentes, nós também vamos trabalhar em pares, tá? De 2 em 2. Então, a gente vai analisar pares de ângulos. Vamos analisar aí de 2 em 2. Vamos começar analisando com AOB e BOC. Então, nós já sabemos que Opa, essa não está boa. Vou pegar essa. Já sabemos que o ângulo AOB é consecutivo ao ângulo BOC. Nós já fizemos essa análise no início da aula, né? Vamos explicar o porquê que eles são consecutivos. Ó. O ângulo AOB tem o vértice O, assim como o ângulo BOC tem o vértice O. Então, os dois ângulos, né? O ângulo vermelho tem o vértice O e o ângulo azul também tem o vértice O. Então, eu preciso que os ângulos tenham o mesmo vértice. Isso já acontece. Eu também preciso que eles tenham um lado comum. Olha só, o lado OB, ele é comum. Né? Ó, esse ângulo tem o lado OB e esse ângulo também tem o lado OB. Tá? Então, resumindo aqui, ó, eles têm o mesmo vértice O e tem o lado OB comum. Tá certo? Então, isso é suficiente para que sejam consecutivos. O lado OB é esse lado aqui, né? Ó. Perceba que ele faz parte tanto do ângulo azul, como também faz parte do ângulo vermelho, ok? Bom, então eu já sei que o AOB é consecutivo do BOC. Agora, será que eles são adjacentes? Aí a gente só precisa olhar com atenção para a imagem. Repare que
a parte pintada de azul, ela está invadindo a região da parte pintada de vermelho? Não está, né? Existe a linha OB, é como se a linha OB fosse a fronteira, né? Separasse os dois ângulos. Tá? E é exatamente isso que ela está fazendo. O segmento OB está dividindo aqui a região azul da região vermelha. Então eu posso dizer que esses dois ângulos, eles não têm pontos internos em comum. O ângulo azul, ele não invade a região do ângulo vermelho, e nem o ângulo vermelho invade a região do ângulo azul, ok? Então, se eles não têm pontos internos em comum, eu posso dizer que AOB é consecutivo a BOC e também adjacente. Então, lembra que para ser adjacente é necessário primeiro ser consecutivo? Então, eu posso dizer que esses dois ângulos são consecutivos e adjacente. Então, AOB é consecutivo a BOC e também adjacente. Tá? Por que são adjacentes? Porque, primeiro, são consecutivos e, segundo, não tem pontos internos em comum. A região azul não invade a região vermelha. Agora, vamos analisar o segundo parzinho de ângulos. Esse já foi. Vamos analisar aqui agora o AOB com AOC. AOB é consecutivo do BOC. BAOC, desculpa. AOC. Tá? Então, esses dois ângulos, eles são consecutivos. Por que eles são consecutivos? Olha só, eles têm o mesmo vértice O e tem o lado OA em comum. Tá? Então, ó, por que são consecutivos? Tem o mesmo vértice O e tem o lado OA em comum. Os dois têm esse lado e os dois têm o vértice O. São consecutivos. Vamos ver na imagem, ó. AOC, vértice O. Desculpa, AOB, né? Vértice O. E o AOC também tem o vértice O. Beleza? Então, eles são consecutivos. Qual que é o lado comum? OA, né? Essa semirreta faz parte tanto do ângulo vermelho, como também faz parte do ângulo verde. Beleza. Agora, vamos ver se eles são adjacentes. Para serem adjacentes, o ângulo verde não pode estar invadindo a região do ângulo vermelho. Agora, repara bem, o ângulo verde, ele pega toda a região azul e mais a região vermelha. Então, tá vendo que tem uma invasão aqui, ó? No ângulo vermelho, não tem uma parte que eu pintei de verde também? Por quê? Porque o ângulo AOC, ele tem pontos dentro do ângulo AOB, tá? O ângulo verde, ele tem pontos internos que são comuns ao ângulo vermelho. Ou seja, colocando palavras mais simples, né? O ângulo verde, ele está invadindo a região do ângulo vermelho. Então, eles não são adjacentes, tá? Então, AOB é consecutivo de AOC, mas não são adjacentes. Então, aqui a gente tem um exemplo de dois ângulos consecutivos, mas que não são adjacentes. Por quê? Porque houve essa invasão do ângulo verde no espaço do ângulo vermelho. Ok? Bom, falta a gente analisar o terceiro par de ângulo. O terceiro par de ângulo aqui, ó, são os ângulos BOC e AOC. O azul e o verde. Bom, BOC e AOC, eles são consecutivos? Sim, eles são consecutivos, tá? Por que eles são consecutivos? Vou colocar aqui, são consecutivos. Agora, por quê? Vamos entender por que eles são consecutivos. Bom, os dois têm o vértice O, ok. Essa é uma condição necessária, ter o mesmo vértice. E os dois têm em comum o lado OC. Ó, OC, OC. Então, os dois têm o lado OC em comum. Essa é outra condição necessária. Bom, se as duas condições foram satisfeitas, então eu tenho aqui ângulos que são consecutivos. Agora eu preciso analisar se eles são adjacentes. Para serem adjacentes, não pode ter pontos internos em comum. E isso aqui não acontece com esses dois ângulos. O ângulo BOC é o ângulo azul. O ângulo AOC é o verde. Repare que o ângulo verde ele está invadindo o espaço da região azul. Se está tendo essa invasão, é porque não é adjacente, tá? Então, eu vou falar aqui que os ângulos BOC e AOC são consecutivos, mas não
são adjacentes. Ok? Então, gente, nessa aula de hoje nós aprendemos dois novos conceitos relacionados a ângulo. Falamos aí de ângulos consecutivos, tá? E falamos de ângulos adjacentes. É importante que você não confunda os conceitos, já que são meio parecidos. Agora nós vamos trabalhar um pouquinho de exercícios. São dois exercícios que eu separei para vocês. Eu vou colocar a imagem na sua tela, um de cada vez. Gostaria que você pausasse o vídeo e tentasse responder as questões. Aproveita, tá? Se você ainda não é inscrito no canal do professor, se inscreva, deixa o seu joinha, deixa um comentário bem legal e ajuda o professor a divulgar esse projeto de aulas para o 7º ano. Vamos lá, duas questões na sua tela agora. Bom, a primeira questão aí é uma questão de verdadeiro ou falso, né? Classifica as afirmações. Dois ângulos adjacentes são sempre consecutivos. Isso é uma afirmação. Nós temos que julgar se a afirmação é verdadeira ou falsa. Nesse caso é verdadeiro, né? Dois ângulos adjacentes são sempre consecutivos. Verdadeiro por quê? Para ser adjacente é necessário ser consecutivo primeiro. Só existe ângulo adjacente se eles forem consecutivos. Então, letra A, verdadeiro. A B. Dois ângulos consecutivos são sempre adjacentes. Essa é falsa, tá? Nós acabamos de ver aí um exemplo de dois ângulos que eram consecutivos, mas que não eram adjacentes. Vamos lá, ó, representar um exemplo? Imagina aqui que eu faço dois ângulos. Ó, tem aqui o ângulo. Vamos lá, vamos desenhar aqui ângulo. Vamos trocar de letra, vamos chamar de B aqui, vai. Tem o ângulo ABC, aqui, certo? ABC. E aí eu traço uma reta aqui, fico com uma semirreta, né? Fico aqui com o ponto D, semirreta BD. Então nessa imagem aqui nós temos três ângulos. Olha só, esse ângulo que eu vou pintar de laranja, ele é consecutivo a esse que eu vou pintar de verde. Tá bom? Eles são consecutivos, porque eles têm o mesmo vértice e têm em comum também o lado B, esqueci da letra aqui, né? BC. Bom, então vamos lá. Esses dois ângulos, ó, eles são consecutivos, o verde com o laranja, só que eles não são adjacentes. Tá vendo que tem o ângulo verde está invadindo o espaço do laranja? Então isso significa que eles não são adjacentes. São consecutivos, porque tem o mesmo vértice O e também tem em comum aqui, ó, ABD, ABC. Tem o lado AB comum, né? O lado AB, ele faz parte dos dois. Então, eles são consecutivos, mas não são adjacentes, porque o ângulo verde invadiu o espaço do laranja. A letra C. Dois ângulos que tenham o vértice comum sempre serão consecutivos. Também não, né? Nós já vimos também um exemplo desse aí, né? Que faz com que essa afirmação seja falsa. Dois ângulos que têm o vértice comum não significa necessariamente que serão consecutivos, ó. Vamos colocar um exemplo aqui que eu já tinha dado para vocês, ó. Eu coloco aqui, ó. Esse ângulo azul, eles têm o vértice O em comum, tá? E vou pegar agora o ângulo, o azul, né? Eu peguei. Agora vamos pegar o ângulo, um outro ângulo aqui que vai ser o ângulo verde. Tá? Esses dois ângulos, eles têm o mesmo vértice, mas não são consecutivos, porque não tem lados em comuns, né? O ângulo azul tem esses dois lados, o ângulo verde tem esses dois e não são comuns, ok? Então, falso na letra C também. Vamos lá para a última questão, na sua tela aí. Bom, e agora nós temos que identificar nessa imagem aqui, ó. Aqui a gente tem um monte de ângulos, né? Nós temos 1, 2, 3, 4, 5 semirretas de mesma origem e, consequentemente, vários ângulos aqui. Nós temos que identificar dois pares de ângulos consecutivos e dois pares de ângulos que são adjacentes, tá? Então, sempre é os pares que nós trabalhamos, né? Sempre de dois em dois. Bom, é fácil, né? Ó, vamos pegar aqui. Vamos pegar esse ângulo laranja aqui, ó. Pintar um ângulo de laranja. Certo?
Aí eu venho aqui e pinto esse outro ângulo aqui, ó, de verde. Vamos pintar aqui de verde. Bom, o que eu posso dizer a respeito desses dois ângulos? Eles são consecutivos? Sim, né? São consecutivos, olha só. Então, o ângulo BVC. BVC. E o ângulo CVD. CVD, eles são consecutivos. Mas por que eles são consecutivos? Olha só, presta bastante atenção. Ó. O que eles têm em comum? Eles têm aqui em comum o vértice V, os dois têm o vértice V, e os dois têm o lado VC, né? VC. Tá? VC ou CV é a mesma coisa, tá? Então, ó, essa é a condição para que dois ângulos sejam consecutivos. Tem que ter o mesmo vértice, tem que ter um dos lados em comum. Isso acontece aqui, ó. O lado VC, o VC aqui, faz parte do ângulo laranja e do ângulo verde. Então, é um lado comum aos dois ângulos, ok? E o vértice V também é comum aos dois ângulos. Vamos procurar outro exemplo agora? Vamos lá, vamos pegar outro exemplo. Vamos pegar aqui, vou pegar esse aqui, ó. Vou pegar o ângulo AVD. Vou pegar esse ângulo grandão aqui, ó. AVD. Esse ângulo grandão. Certo? Beleza. Vou também pegar o ângulo que está aqui em vermelho, ó. Esse ângulo AVE. Esse ângulo aqui. Beleza? Beleza, então. Destacamos aí dois ângulos. Agora, presta bastante atenção. Esses dois ângulos, eles são consecutivos? São, né? Vamos colocar ali na lousa. Então, ó, eu tenho aqui o ângulo AVE. AVE. E também tem o ângulo AVD. AVD. Como é que eu sei que eles são consecutivos? Porque para ser consecutivo tem que ter o mesmo vértice e um dos lados em comum. Olha só, o vértice é a letra V. Mesmo vértice. E o lado comum que a gente tem aqui, ó, é o lado AV. AV faz parte dos dois ângulos. Tá? Então eu tenho esse lado como sendo o lado comum. O lado VA ou AV faz parte do ângulo preto e também faz parte do ângulo vermelho. Então eles são consecutivos. Ok, então respondi a letra A. Na letra B, a gente tem que procurar dois pares de ângulos que sejam adjacentes. Lembra que para ser adjacente, primeiro tem que ser consecutivo? Então eu vou olhar aqui em cima e vou pegar minha resposta aqui em cima. A mesma resposta da A serve na B? Depende, tem situações que sim, depende do que você respondeu na A. Mas a minha resposta da A não serve inteira na B. Olha só, esses dois aqui de cima, eles são adjacentes. Eles são consecutivos e ao mesmo tempo são adjacentes. Como que eu sei que eles são adjacentes? Quando não tem invasão de um ângulo no outro. Repare que o ângulo verde ele não invade a região do laranja, tá? Então eles são consecutivos e também são adjacentes. Então BVC e CVD é um exemplo de ângulos adjacentes. Agora, eu posso afirmar que esses dois aqui, ó, o AVE e o AVD são adjacentes? Não, porque o ângulo preto está invadindo o espaço do vermelho. Tá? Então, nesse caso aqui, eu não tenho um exemplo de ângulos adjacentes. Para eu conseguir ângulos adjacentes, eu vou pegar um outro ângulo aqui em... Que cor que eu vou usar? Vou usar o roxo. Vou pegar esse ângulo roxo aqui, ó. Aí sim eu tenho ângulos que são adjacentes, o vermelho com o roxo. Ok? Então, o ângulo AVE e o ângulo DVE, eles vão ser adjacentes. Repare que eles têm o mesmo vértice V, tem o lado VE, que faz parte dos dois ângulos, e a parte roxa e a vermelha, elas não invadem a região da outra. Então, são adjacentes. Bom, esses são alguns exemplos, tá, gente? Tem mais um monte de pares de ângulos aqui que são consecutivos e que são adjacentes. Esses foram alguns que eu peguei para dar como resposta e explicar para vocês. Bom, vou ficando por aqui. Essa foi a nossa aula 23 da playlist de aulas do 7º ano. Espero que vocês tenham gostado. Grande beijo a todos, fiquem com Deus e até a próxima.